Olá pessoal, o processo do surgimento de uma nova criatura no mundo é uma coisa incrível, mas é algo bem conhecido quando se trata de humanos e de muitos outros mamíferos do nosso planeta. O nascimento de uma criança ou um bebê de um animal já se tornou algo comum para nós. Mas e se dissermos que alguns representantes da fauna dão à luz aos bebês por via oral, ou até mesmo se clonando? É difícil de acreditar, mas é verdade. Em nosso vídeo de hoje reunimos os nascimentos mais incríveis do mundo animal. Vamos lá! Bocão de cabeça amarela. Essa criatura vive nas águas do Caribe, onde há uma grande quantidade de recifes de coral. Ela vive a uma profundidade de 3 a 40 metros. Esses peixes foram chamados assim por causa de sua chamativa cabeça amarela e, como você provavelmente já adivinhou, sua boca grande. Se esse animal marinho não for capturado, mas apenas observado em seu habitat natural, na maioria dos casos só veremos essas partes do corpo dele. Isso porque o bocão de cabeça amarela vive em um ninho, onde enterra seu torso. A boca desse peixe é projetada para cumprir várias funções ao mesmo tempo. Seu tamanho grande permite que o peixe arraste facilmente areia, pequenas pedras e conchas que são usadas para construir suas casas. A aparência dele também ajuda a espantar os predadores, e como você já deve ter notado, é nela que o bocão carrega sua prole. É de lá que os peixinhos saem para o novo mundo. Isso é algo insanamente estranho, mas ao mesmo tempo é fascinante. Rã de Darwin. Esta rã tropical, que vive na América do Sul, principalmente no Chile e na Argentina, parece uma rã qualquer. Ela foi descrita pela primeira vez há quase 180 anos pelo zoólogo francês André Dumério e seu assistente Gabriel Byron. Depois de estudar essa espécie, os cientistas decidiram dar a ela um nome em homenagem ao grande naturalista e autor da teoria da evolução Charles Darwin. Foi ele quem a descobriu durante sua famosa jornada ao Big Beagle. A peculiaridade dessa rã é que, diferentemente de muitos representantes dessa espécie, elas carregam seus filhotes na boca. As rãs comuns, após a fertilização dos ovos, os mantêm em um ninho especial. Depois de um tempo, os girinos surgem e posteriormente se transformam em representantes adultos de suas espécies. Na rã de Darwin, esse processo ocorre de maneira diferente. Quando os ovos estão prestes a eclodir, o macho recolhe todos os futuros filhotes em um saco vocal especial. Os girinos eclodem após 3 dias e ficam por lá vivendo e se desenvolvendo por mais 6 semanas. Eles são nutridos pelas secreções naturais do saco vocal. Todo esse tempo, o macho espera pacientemente e não come nada até o momento em que todos os seus filhos saltam para a natureza. Hoje em dia, apesar de todas as medidas de prevenção, a rã de Darwin está em perigo de extinção, devido ao fato que as florestas onde vivem estão sendo cortadas gradualmente. Lagosta. Muitos conhecem este animal como uma iguaria, mas poucas pessoas sabem o quão surpreendente é o surgimento deles nas águas dos oceanos. Em geral, as lagostas são conhecidas por sua existência solitária e por proteger seus habitats com unhas e dentes. A menos que seja a estação de acasalamento, qualquer encontro com um animal da mesma espécie acaba em hostilidades e em uma luta com suas fortes garras. Após o processo de fertilização, a fêmea bota milhares de ovos que geralmente ficam presos no seu abdômen. Eles ficarão lá por até 1 ano, até as novas lagostas eclodirem. Para que a prole se desenvolva melhor, a fêmea se move pela coluna d'água por longas distâncias em busca de um local onde a temperatura da água seja agradável. Às vezes, isso permite acelerar o processo de nascimento dos filhotes. Durante o período em que a lagosta carrega sua prole, o número de ovos em seu abdômen pode aumentar, passando de vários milhares para várias dezenas de milhares. No processo de gestação, os ovos mudam gradualmente de cor, passando do verde acinzentado para vermelho, o que significa que o nascimento está próximo. Ao eclodirem os ovos, os filhotes de lagosta mais parecem pequenos camarões. A princípio, eles têm dificuldade para se moverem e caem até o fundo, mas depois de apenas alguns minutos de vida, eles já se comportam como nadadores natos. Durante algumas semanas, eles precisam viver nas camadas superiores da água, o que leva à morte da maioria dos recém-nascidos, mas aqueles que conseguiram sobreviver gradualmente voltam ao fundo, onde começam a levar o mesmo estilo de vida das lagostas adultas. Golfinho.
Este é um animal único que de muitas maneiras se parece com os seres humanos. E se você se lembra das aulas de biologia, sabe que os golfinhos são mamíferos vivíparos. Mas é pouco provável que você já tenha visto esse processo de perto. Portanto, oferecemos uma olhada nas imagens que encontramos. Como você pode ver, o processo de nascimento de um golfinho no mundo não é diferente do nascimento de uma pessoa. A fêmea também possui um cordão umbilical e uma placenta que a conecta ao bebê. Assim que o filhote sai completamente, a fêmea o empurra para a beira da água para que ele possa respirar o ar. Para que o filhote se lembre quem é sua mãe, ela começa a assobiar constantemente, fazendo isso com mais frequência do que o normal. Depois de se acostumar com a voz dela, o recém-nascido não a confundirá com outras fêmeas adultas do bando. No primeiro ano de vida, a mamãe golfinho praticamente não se afasta do bebê, protegendo-o dos perigos de todas as formas possíveis e alimentando-o com leite. Ensinar o filhote a obter alimentos de forma independente e a se orientar no espaço é necessário por volta de 1 ano e meio de idade. A mãe simplesmente mostra ao bebê o que fazer e ele repete os movimentos, copiando seu comportamento. Os golfinhos aprendem tudo bem rápido e começam relativamente cedo a levar um estilo de vida adulto. Rato-toupeira nu. Esta espécie de roedor incomum vive na África Oriental. O seu nome se deve ao estilo de vida e à aparência do animal. Ele vive principalmente debaixo da terra e sua pele absolutamente lisa, não tem nenhum pelo. Esse roedor pode parecer indefeso, mas esse está longe de ser o caso. O rato-toupeira nu praticamente não tem sensibilidade à dor. Além disso, para nossos padrões, ele vive bastante, até os 32 anos. O que é surpreendente nessa família é que ela não se parece com os roedores comuns. A hierarquia interna é mais parecida com a das abelhas ou das formigas. Tem um grupo que se ocupa da obtenção de alimentos e deve cavar túneis. Outro é responsável pela segurança, protegendo a família dos predadores. Eles são liderados pela rainha-mãe, que está em reprodução constante. A gravidez geralmente dura 70 dias. Podem nascer até 3 dúzias de novos membros da família de uma só vez. A expectativa de vida da rainha-mãe é de uns 18 anos. Todas as outras fêmeas são inférteis. Quando é necessário mudar a rainha, as fêmeas começam uma verdadeira batalha pelo trono. Aquela que tomar seu lugar deve sofrer uma certa transformação para poder produzir novos descendentes. A distância entre suas vértebras se torna muito maior e o seu corpo se alonga para acomodar pelo menos uma dúzia de novas vidas. Kiwi. O pássaro kiwi, símbolo da Nova Zelândia, é conhecido por sua pequena estatura e sua incapacidade de voar. Suas asas, firmemente presas ao corpo, são quase invisíveis. Então, às vezes é difícil entender que tipo de animal está na sua frente. De pássaro, ele só tem as pernas e o bico. Um dos parentes mais próximos do kiwi é outro pássaro que também não voa, o avestruz. Lembre-se desse detalhe, ele é extremamente importante. Como outros pássaros, os kiwis põem ovos. Agora imagine um ovo de galinha e um de avestruz. O primeiro pesa apenas 50 gramas e o segundo cerca de 2 quilos. O kiwi, com seu pequeno peso e altura, põe um ovo grande com um peso entre 500 e 800 gramas. Isso representa 20% do seu próprio peso. É como se uma mulher desse à luz a uma criança que tivesse o peso médio de 3 bebês. É difícil imaginar, mas isso é um fato. Gambá. Você deve se lembrar de 2 jovens brincalhões da saga da Era do Gelo chamado Ed e Crash. Lembra? Contaremos como nascem esses roedores engraçados e fofos. Após a fertilização, o gambá fêmea carrega seus futuros filhos por cerca de 1 mês, mas em alguns casos, eles podem nascer umas 2 semanas antes, uma ocorrência bastante comum entre os marsupiais. A fêmea dá à luz de 8 a 18 bebês. A principal tarefa deles é entrar em uma bolsa especial da mãe, quase como a de um canguru, só que mais discreta. Isso é algo complicado pelo fato deles não verem nada e precisarem chegar até lá só no tato. Lá, eles se prendem aos mamilos da mãe, nos quais ficam pendurados por até 2 meses. Durante esse período, seus olhos se abrem e seu pelo nasce, mas nem todos os recém-nascidos têm sorte. A fêmea tem um número limitado de mamilos e eles geralmente são menos do que a quantidade de bebês que nascem. Afídeo.
Será que você conhece esses pequenos insetos? Eles podem ser encontrados quase o ano todo em uma variedade de plantas, mas com certeza você não se perguntou de onde eles vieram e por que existem tantos deles. Chegou a hora de relembrar as lições de biologia quando nos explicaram o que é partenogênese. Se você se esqueceu, lembramos que este é um tipo de reprodução quando um organismo vivo emerge de um ovo não fertilizado. Apesar de que os cientistas atribuem esse processo ao ato sexual, o ato de fertilização não ocorre. O mais interessante nesse processo é que todos os filhotes futuros são uma cópia absoluta de suas mães, ao ponto de que todos os insetos recém-nascidos não são apenas fêmeas, como já nascem grávidas. Assim, podemos dizer que a afídeo fêmea, além de suas próprias filhas, dá à luz também às suas futuras netas. Até 40 gerações de afídeos podem nascer em um único verão. Na estação fria, os insetos recorrem à reprodução normal, colocando ovos. Louva-a-Deus. Todos nós sabemos o que acontece com um louva-a-Deus depois que ele ajuda a fêmea a conceber filhos, mas poucas pessoas sabem como nascem os sucessores da espécie. E não pense que em todas as famílias de louva-a-Deus as fêmeas são cruéis e sedentas por sangue. Em algumas espécies, assim como nos afídeos, os machos não são encontrados e os filhotes nascem através da partenogênese. Em outros casos, a fêmea pode pôr de 10 a 400 ovos de cada vez. Depois de postos, forma-se uma espuma especial ao seu redor que endurece com o tempo, formando um casulo sólido parecido com um barril microscópico. Este casulo com ovos pode ser fixado a uma árvore, enrolado em uma folha ou uma grama e até mesmo enterrado no chão. Durante um período de 3 a 6 semanas, a fêmea guarda esse casulo, afugentando aqueles que tentam devorá-lo. Depois desse tempo, de um em um, uma família feliz inteira sai dali de dentro. Água viva. À primeira vista, este talvez seja um dos processos de nascimento mais complexos entre os organismos relativamente simples. A reprodução da água-viva ocorre sexualmente, formando uma plânula, ou seja, uma larva que pode ser considerada um embrião. Devido a que ela não tem nada para comer e o suprimento de nutrientes em seu corpo é limitado, a plânula escolhe um lugar onde ela pode se fixar e continuar a existir. Na próxima etapa do desenvolvimento da plânula, ela se transformará gradualmente em um pólipo, um animal marinho que pouco se locomove e mais parece com uma planta. A partir do pólipo, ou de uma colônia de pólipos, começam a brotar pequenas águas-vivas. Elas são muito numerosas nos vastos oceanos. Ei, pare de ser preguiçoso. É hora de recarregar seu cérebro. Bem-vindo ao canal Brain Time. Acontecimentos incríveis do passado, presente e até mesmo do futuro. Revoltas da natureza e animais incríveis, fatos chocantes e mistérios não resolvidos. Aqui você encontrará tudo isso e muito mais. Inscreva-se, você não vai se arrepender.